Fala galera, Carmine falando. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a renda instantânea. É uma estratégia muito simples, com apenas um passo. Você pode fazer do seu computador ou mesmo do seu celular e já ter uma renda pelo menos 20 vezes maior do que a poupança. Quer saber como? Sou Carmine Cantuária e esse é o canal Renda Segura. Se você está chegando agora aqui no canal, já te convido a se inscrever e ativar aí o sininho de notificação. Marca também aquela opção para receber todas as notificações. Assim você não perde nada, nenhum conteúdo aqui do canal. Sempre novas estratégias todos os dias, conteúdo para te ensinar de forma simples, de forma rápida, como você mesmo pode cuidar do seu dinheiro e fazer 20 vezes mais de rendimento do que se você tivesse com esse dinheiro parado aí na poupança. E olha que tem muita gente com dinheiro parado na poupança. Mês passado, a gente está em dezembro de 2020, mês passado a gente teve mais um recorde de captação, já temos aí mais de R$ 1 trilhão parado na poupança. Então, e um problema muito grave é o seguinte, a poupança hoje em dia está rendendo 1,4% ao ano, porque a Selic está em 2%, a poupança rende 70% do rendimento da Selic. Só que a inflação, que é medida pelo IPCA, a inflação que o governo usa para fazer sua política monetária, já está em mais de 4%, ou seja, a inflação mais de 4%, seu rendimento na poupança aqui, 1,4%. Você está perdendo um pedação de dinheiro, uma grana, né, muito forte aí que você está perdendo deixando dinheiro na poupança. E não pense que é diferente deixando seu dinheiro no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é vinculado à Selic, também rende menos que a Selic, né? Os de liquidez diária, esses títulos longos, você até consegue taxas melhores, mas seu dinheiro fica preso lá e se você sacar antecipado, você tem um deságio muito grande. CDI também, né, que são os títulos de renda fixa bancária, estão rendendo no máximo 1,9% ao ano, que é bem menos que a inflação. Isso se a gente considerar o IPCA. Se a gente olhar para a inflação e GPM, essa já está mais de 20% ao ano e ela é bem mais representativa da realidade, né, do que o próprio IPCA, que é uma média aí, né, de consumo de famílias entre 1 e 40 salários mínimos. Já o GPM, ele considera ali o IPA, que é o Índice do Produtor Amplo, o IPC, né, o INCC, que é da Construção Civil. Então, é uma média de inflação muito mais realista da nossa realidade. E aí, como vencer esse problema? Como você pode ganhar mais dinheiro que a inflação, né, e de forma segura? Vamos detalhar isso nesse vídeo aqui. Bom, deixa eu passar aqui para minha tela do computador. Vou ficar pequenininho aqui no canto e a gente vai conversando. Isso aqui é o Profit Chart, é uma plataforma de negociação na Bolsa de Valores. A gente tem aqui o gráfico da Petrobras, do índice futuro e aqui uma tabela de opções. Por exemplo, aqui para dezembro, só faltam 8 dias úteis. Eu não costumo abrir novas posições, fazer novas estratégias, quando tem menos de 10 dias úteis para vencer essa série atual de opções. Então, vou fechar essa tabela e vou abrir a de janeiro. Então, vencimento para janeiro. Eu posso, desse lado aqui esquerdo eu tenho as opções de compra, desse lado direito eu tenho as opções de venda. Eu posso vir aqui, por exemplo, escolher uma para vender. Então, se a ação hoje está aqui a R$26, quando eu vou escolher uma put, que é uma opção de venda para vender, eu tenho que escolher uma abaixo do preço, ou seja, que o preço de exercício dela, ó, esse strike aqui, seja menor que o preço da ação. Qual é a minha intenção com isso? Eu quero que a ação fique para cima desse preço de exercício e até o dia do vencimento e eu fique com esse dinheiro que eu vou receber em um dia útil. Quando eu vendo essa put aqui, o dinheiro cai no próximo dia útil na minha conta. Por isso que eu chamo de renda instantânea. É o mais rápido que a gente consegue, né, tirar dinheiro aí do mercado, receber por uma operação. Para fazer essa operação você precisa ter garantia na corretora. Essa garantia pode ser dinheiro, né, dinheiro mesmo na conta. Podem ser títulos da Selic, né, Tesouro Direto. Podem ser títulos CDIs também. Alguns servem como garantia. Você consulta aí a sua corretora, o seu assessor antes de fazer. E pergunta também qual é o tamanho da margem que ele vai fazer para a quantidade de opções que você pretende negociar. Qual é o compromisso e o risco dessa operação? Vou simular uma aqui qualquer, depois a gente calcula a rentabilidade. Eu vou, sei lá, simular essa daqui do 24 e 25. Vou pedir para exibir um pouco mais de opções, a gente só está exibindo 10 aqui. E aí eu vou pegar uma um pouquinho mais longe. Então, por exemplo, essa aqui do 22,75
Essa linha pontilhada marca aqui as opções OTM, que são as que estão mais afastadas. Por consequência, isso vai nos dar uma probabilidade de sucesso maior. Então, vou vir aqui e vou simular, lembrando que essa operação não foi realizada ainda, está só marcada aqui, só quando eu mandar enviar a ordem que ela vai ser executada. Então, aqui está a put do strike 22,75 com vencimento para janeiro. O prêmio é o quanto a gente recebe, seria de 26 centavos por unidade, daria R$26. Se eu aumentar aqui, ó, 200, 300, vai aumentando aqui o meu prêmio. Só que quanto mais opções você vende, mais garantia você precisa ter. Então, vou te ensinar a fazer a conta com o mínimo, depois você faz aí a conta com o quanto você desejar. Então, vou voltar, por exemplo, se eu vendesse 1.000 opções, eu receberia R$260. Então, vou voltar aqui para 100 e a gente faz aí a continha aí das garantias. Lembrando que cada corretora tem uma política diferente de garantia, então é conveniente que você converse com a sua corretora antes de fazer. Deixa eu trocar aqui só a tela por uma visualização onde que eu não fique na frente dos botões e pronto. Aí já fica melhor, aí você vai enxergar quando eu clicar no botão, o preço aqui que eu estou falando, esses 26 centavos vocês não estavam enxergando antes. Mas está aqui em cima também, né? E está aqui, então dá para entender. Beleza, então vamos lá. Qual é o risco dessa operação? Quando você vende uma opção de venda, e a gente pode ver isso aqui melhor nesse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Aqui essa linha branca é o preço que a ação está hoje. Se ela cair até aqui, eu ainda fico com esse dinheiro que eu recebi. Os 26 centavos vezes a quantidade de opções. E essa linha aqui é a representação do que vai acontecer lá no dia do vencimento, em janeiro. Né? No dia 18. É 18? Isso, dia 18 de janeiro que é o vencimento. Então, se até lá a ação cair, mas não cair abaixo disso aqui, eu fico com esse dinheiro. Se a ação subir também, eu fico com esse dinheiro. Eu começo a me preocupar se a ação cair para baixo desse preço, que seria justamente o strike que eu vendi aqui, 22,75. Bom, se isso acontecer, a gente vê aqui que começa a dar um prejuízo. E aí vamos entender, é realmente isso? Né? Por que aconteceria esse prejuízo? Eu estou vendendo hoje por 26 centavos, mas se a ação cair lá perto na data do vencimento, ela estiver abaixo de 22,75, essa opção vai se valorizar, que eu vendi. E aí eu teria que recomprar essa opção por R$1, por exemplo, R$1 e pouquinho, e eu teria um prejuízo que seria essa diferença entre o que eu recebi e o que eu gastaria de volta para encerrar a posição, comprando ela para fechar a posição. Mas o que normalmente vai acontecer é que a ação pode até cair, mas se não cair tanto, e essa opção perde todo o seu valor, ela vira 0 ou 1 centavo, e aí você pode encerrar a operação gastando só 1 centavo, vezes a quantidade de opções. Então, por exemplo, R$10, né, você gastaria para encerrar por R$1 aqui no caso, né, que seriam 100. Né, você gastaria para encerrar a posição. E aí recebeu 26, gastaria 1, ficaria com 25 líquido. Lembrando que essas contas são proporcionais à quantidade de lote que você faz ali. Se você vender 1.000, 10.000, você multiplica ali por essa quantidade de centavos, de 26 centavos. Então, o outro risco que tem é você não recomprar essas opções que você vendeu, não recomprar essa put, e você deixar ser exercido. O que significa isso? Seria quando você vende uma put, você está assumindo o risco de ter que comprar a ação nessa data do vencimento pelo preço combinado, que é esse strike aqui. Então, digamos, se a ação cair para R$18 ou R$20, você compraria, né? E isso é feito automaticamente, a corretora que faz para você, ela pega lá o dinheiro e compra as ações por R$22,75. E a ação vai ficar comprada na sua titularidade, na sua carteira, por R$22,75. Esse é um risco. Então, é um risco que dá para conviver se você aceita comprar as ações, né? E aí, tendo as ações na sua carteira, você já pode vender opções de compra para o mês seguinte. No mesmo dia aí do exercício, você poderia vender as opções de compra, também fazendo uma renda de novo em cima do seu dinheiro ali, só que agora o seu dinheiro está no formato de ações e não de dinheiro puro ou de título de renda fixa. Então, é uma operação que tem um risco, mas é um risco pequeno, aceitável, é um risco totalmente gerenciável, que seria o risco de comprar as ações. Ainda tem uma terceira possibilidade, que seria você fazer a rolagem. Eu não quero comprar as ações, ou não tenho o dinheiro todo para comprar as ações, então eu faço uma rolagem. O que seria isso? Na data do vencimento, eu recompraria
essas opções aqui, né, por exemplo, e venderia as de fevereiro, né, que elas estariam, por exemplo, qual foi o strike aqui de janeiro? 22,75. Procuraria um aqui próximo de fevereiro e venderia eles. E aí, normalmente, essa rolagem, ela te dá um lucro. Por quê? Qual é a lógica disso? As opções do mês da frente, elas sempre têm mais valor do que as opções do mês presente, né? Porque elas têm mais tempo, têm uma incidência de juros maior, uma probabilidade maior de serem exercidas. Então, na rolagem, normalmente você tem novamente um crédito, um lucro aí recorrente, que vai ser provavelmente menor do que o seu lucro anterior, mas ainda assim é um bom lucro. Então, vamos calcular agora a rentabilidade, né, dessa operação para você entender e mais ou menos o quanto você precisaria de garantia. Vamos lá. A garantia é o seguinte: você está assumindo ali o risco de comprar as ações por esse preço de R$ 22,75, por exemplo. Então você pega, vou abrir aqui uma calculadora, você pega o preço que a ação está agora, R$ 26,80, e subtrai de R$ 22,75. Então deu uma distância de R$ 4,00 do preço atual da ação para o preço de exercício ali da opção. E aí você multiplica pela quantidade de ações, opções que você está negociando. R$ 400 seria o mínimo do mínimo viável para você ter em conta em garantia. É claro que não é saudável, não é inteligente você operar somente com os R$ 400 e ir lá e vender as 100 opções. O ideal seria você ter 3 vezes mais. E também pergunte à sua corretora antes de fazer a operação, porque é comum que algumas corretoras tenham políticas de risco e garantias diferentes e elas podem sim pedir mais garantias para te autorizar a fazer essa operação. Agora vamos entender qual a rentabilidade dessa operação. Sempre vamos calcular a lucratividade, o prêmio de risco. Ou seja, o que quer dizer isso? Prêmio é o quanto eu recebi dividido, né, pelo risco, que é o compromisso que eu estou assumindo. Aqui, o quanto eu recebi? 0,27, né, 27 centavos, dividido pelo risco. Qual o risco que eu estou assumindo? De comprar a ação por R$ 22,75. 22,75. Então, 0,27 dividido por 22,75. Então, aqui, ó, deu, isso aqui quer dizer 1,18%, né? Se eu multiplicar por 100, ó, deu 1,18, dá para arredondar para 19%. E isso é muito, né? Pode não parecer, mas mais de 1% é uma excelente taxa. Para você ter uma ideia, a taxa da poupança atual é 0,12%. Então, a gente está falando aqui, né, de 1,18%, a gente está falando de 10, 12 vezes mais que a taxa da poupança. Eu não falei que era 20? Sim, 20 é uma média, né? Tem mês que pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas ganhando 10 vezes mais do que a poupança, do que a renda fixa, já está muito bom. É claro que você pode escolher opções aqui mais para cima, né? Por exemplo, vender essa daqui por 41 ou mesmo por 50 centavos, porque você vai estar mais próximo, vai estar recebendo mais prêmio e aí a sua rentabilidade vai aumentar. Ou você pode até fazer de outras ações que tenham um prêmio de risco maior nesse momento. O que ocorre é que a Petrobras, por exemplo, ela teve uma grande mudança de volatilidade nos últimos dias e aí deu uma distorcida no preço das opções, por isso diminuiu um pouco essa rentabilidade. Mas você encontra outras ações. A gente pode, por exemplo, citar aqui, ó, Via Varejo, ó, VVAR3, e pode calcular, por exemplo, uma rentabilidade dela. Vamos aqui trocar, ó, VVAR3, para a gente ter uma ideia aqui. Então, eu vou fechar também a tabela de dezembro, já não faz mais sentido, vamos olhar para janeiro. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, eu tenho uma opção aqui dessas mais afastadas de 15 centavos. E aqui o risco é 14,50. Então, vamos fazer a conta aqui. 0,15 dividido por 14,50 está dando aí 1% também de lucro. E você pode ir pesquisando várias ações onde você pode encontrar prêmios de riscos maiores. Então, por exemplo, a gente vai pesquisando, por exemplo, você pode procurar aqui Ambev, ó, Ambev 3,
Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, são ações de empresas sólidas que você vai conseguir fazer com tranquilidade, né? Com relativa tranquilidade essas operações, né? Você não vai ter muito o que se preocupar. Então, vou voltar aqui para a Petrobras e vou executar aí essa operação, para você ver como que é simples. Então, a gente tinha escolhido aqui essa opção, por exemplo, não, aqui é a tabela de dezembro, vamos para a tabela de janeiro, essa aqui do 22,75, e a opção é Petro M206, esse código aqui. Se você não tiver o Profit Chart, você pode fazer inclusive pela corretora, pelo home broker. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, clica aqui, Petro M216, e aí espera ali atualizar e você já pode fazer, ó. Então, Petro M206, o código. Deixa eu pegar aqui. Cuidado para não errar o código. Pronto, tá aqui. Então é só clicar aqui no vender, ele vai abrir essa boletinha. Você diz aqui a quantidade que você quer, o preço que você quer vender, ó, tá 26 com 28, tá aberto no 27. Então eu posso, por exemplo, jogar, né, uma ordem no 27 e ver se vai pegar, se eu consigo executar. Vou até fazer esse teste aqui com vocês. Então é isso, deixa eu só botar minha senha, você vai colocar sua senha aqui e ele vai perguntar se você quer confirmar o envio da ordem. Pronto. Ela está pendente, registrada na bolsa. Pronto, agora ó, senzinha já é a nossa ordem aqui registrada na bolsa. Não executou ainda, aí você tem a opção de esperar, né? Pode ser que execute ou não, ou se você tiver com pressa, você vem aqui e troca o preço da ordem para ela executar mercado. Quando eu botar 26, vai executar na hora, ó. Pronto, já executou. Pronto, ó, fechada na íntegra, feito a operação. Poderia ter feito com 1000 opções, com 2000, 3000, 10.000 opções, e o lucro seria proporcional à quantidade de opções que eu negociei. Bom, agora eu quero saber a tua opinião, se você gostou do vídeo, deixa aí o teu like, deixa um comentário aí pra gente positivo, um incentivo, um elogio. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Uma ótima forma de você expressar aí a sua gratidão é compartilhando o vídeo. Se você realmente gostou, se o vídeo foi bom para você, se não foi, não precisa compartilhar, mas se foi bom, se foi útil para você, compartilhe aí com seus amigos mais próximos, pessoas interessadas. Lembrando que para prestar atenção, né, entender quais são os riscos, por que é seguro, né, o que é essa segurança, que é essa possibilidade de, no pior dos casos, você comprar a ação. Dificilmente vai acontecer, vai cair tanto assim, mas se acontecer, você compra a ação, usa ela como garantia e vende as opções de compra. Então, se gostou, compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Me siga no Instagram, carmine.cantuária. Lá você tem bastante oportunidade de interação comigo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.